Queridos irmãos e irmãs, hoje celebramos uma festa na igreja dedicada aos dois apóstolos chamados colunas da igreja, São Pedro e São Paulo. Hoje lembramos o martírio deles, o derramamento do sangue por amor a Cristo e à igreja. Por isso a igreja usa a cor vermelha nas suas alfaias, nos paramentos, para lembrar para nós esse sangue derramado. Tertuliano, escritor do século II, dizia que o sangue dos mártires era semente de novos cristãos. E assim aconteceu de fato. São Pedro e São Paulo. A tradição nos conta que São Pedro morreu crucificado em Roma, pelo ano 67. Ele, no momento da crucificação, ele terá dito lá aos seus algozes que ele não se considerava digno, de morrer como Cristo, e aí o colocaram de ponta cabeça. Mas fato é que morreu assim. E também a tradição atesta que São Paulo morreu também em Roma, depois de uma longa prisão. Paulo morreu decapitado. Há uma igreja onde hoje tem um mosteiro lá na cidade de Roma, chamado Tre Fontana, onde o sangue de Paulo foi derramado ali, quando foi decapitado. E a tradição conta que ali nasceram 3 fontes, por isso esse nome, Tre Fontana. Ali, a cabeça de Paulo terá rolado, e é um lugar de culto, é um lugar de devoção ao apóstolo das nações. 2 gigantes da fé, 2 homens extraordinários, com formações distintas, mas na mesma origem, na origem judaica, e que vão levar o cristianismo para os 4 cantos do mundo, para a capital do mundo na época, a cidade de Roma. 2 gigantes. Paulo, um homem instruído, letrado, conhecedor de línguas, e um homem de boa formação. Ele era cidadão romano, de Tarso, da Cilícia, que era uma província romana. Paulo passa por aquele processo de conversão que nós conhecemos, cai por terra naquele caminho de Damasco, e ele passa por aquela transformação. Ele era perseguidor dos cristãos e agora se torna perseguido. Saulo, Saulo, por que me persegues? E Saulo vai se transformar no grande apóstolo das nações. Pedro, um simples pescador da Galileia, um homem de certa forma rude, sem muita instrução acadêmica, mas um homem apaixonado por Cristo. Jesus terá passado ali pelo mar da Galileia e o chamado, ele deixa a rede, a barca, aquilo que era o trabalho da família com seu irmão André, e ele vai seguir agora o Senhor. A tradição conta que a Escritura conta que ele tinha uma sogra, senão que era casado. Ele deixa tudo e vai viver agora por amor a Cristo, essa missão dada pelo Senhor a ele. Repito, 2 gigantes, que são as 2 colunas da igreja. Hoje lembramos no São Pedro, amanhã dia 29, e hoje é dia especial de rezar pelo Papa, rezar pelo Santo Padre, o Papa, que para nós é, sem dúvida, o sucessor ininterrupto, nessa sequência de papas ao longo da história. Pedro morreu, depois outros que vieram, Lino, Clemente, Cornélio, Cipriano, Silvestre, até chegarmos aos papas da nossa idade contemporânea, Pio XII, Pio X, Pio XII, depois Paulo VI, João Paulo I, João Paulo II, Papa Francisco, e agora Papa Bento, Papa Francisco, e agora Papa Leão, E assim, nessa sucessão ininterrupta na fé da igreja. Hoje é um dia de rezar pelo Papa, de rezar pela igreja, agradecer a Deus a nossa fé católica. A nossa fé não foi criada pela cabeça de um homem, uma invenção, uma estratégia. A nossa fé, ela é transmitida a nós pelos apóstolos, fundada por Cristo. Por isso que nós acabamos de ouvir no Evangelho de hoje. O Evangelho de Mateus, capítulo 16, e em tantos outros trechos do Novo Testamento, Jesus indica a sua intenção de fundar a igreja. Aqui, primeiramente, vale a pena a gente ter isso muito claro na nossa doutrina, nossa formação católica. Porque alguns intelectuais, sobretudo no início do século passado, quiseram incutir essa ideia. O movimento modernista, por exemplo, tentou incutir essa ideia de que Jesus pregou o reino
mas foi a igreja que veio. O reino não deu certo com os apóstolos, e aí a igreja é o que sobrou, né? Não é verdade. Os evangelhos mostram o contrário. Lendo todo o Novo Testamento, a gente vê a intenção de Cristo, a indicação de Cristo. Não é uma mensagem também, é muito genérica, lançada às multidões. Olha, vocês façam o que vocês quiserem com essa mensagem, paz e amor para todo mundo. Não é isso. Para a multidão, ele falou uma coisa, a doutrina, o sermão da montanha, mas para os discípulos ele deu instruções muito concretas. Quem vos ouve, a mim ouve. Quem vos recebe, a mim recebe. Fazei isto em memória de mim. Muitas vezes falou da sua plantação, da sua colheita, do seu rebanho. Então não é uma mensagem solta. E propriamente deu aos discípulos o mandato missionário: ide pelo mundo inteiro, fazei discípulos meus todos os povos, ensinando-os a observar tudo que eu ensinei a vocês, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ali ele entrega, como também na última ceia: fazei isto em memória de mim. Ele dava para os 12, na continuidade, na esteira dessa continuidade da tradição judaica, as 12 tribos, o antigo Israel, agora dá lugar ao novo Israel, a igreja, os 12 apóstolos, as 12 colunas desse templo de Deus na terra que é a igreja. Então, irmãos, isso, repito, é preciso que nós saibamos com muita clareza qual é a nossa fé, em que nós acreditamos, e por que apoiamos a nossa confiança nessa doutrina, que nós chamamos de católica, apostólica e romana. Esse credo que daqui a pouco vamos professar, esse credo pelo qual derramaram o sangue dos mártires, os confessores, as virgens, os santos ao longo da história deram a vida por esse credo. Homens muito nobres, intelectuais e homens também muito simples, tantos ao longo da história deram a vida por esse credo que é a nossa fé católica. Saber bem tudo isso é muito importante. Obviamente que naqueles 3, 4 primeiros séculos não tinham templos católicos como as nossas igrejas hoje. Diante da perseguição do Império Romano, a igreja era viva, sim, mas ela vivia nas casas, na clandestinidade. A Eucaristia celebrada, a Eucaristia levada para os doentes, a vida de fé, a pregação, a perseguição. Durante 4 séculos a igreja viveu esse drama. Depois, com a conversão, o batismo de um dos filhos de Santa Helena, chamado Constantino, imperador de Roma, aí dá liberdade aos cristãos, porque o cristianismo se torna a religião oficial do império. Mas, antes disso, repito, tantos homens e mulheres deram a vida por esse Cristo, nessa igreja viva, já ali existente no cenáculo, a partir dos apóstolos. Hoje, as leituras nos colocam um pouco diante dessa mensagem, né? Por que eu estou falando tudo isso da igreja? Porque sem a igreja não tem Cristo. A gente só conhece o Novo Testamento porque a igreja nos deu. E é no Novo Testamento que a gente tem Cristo. Não teve uma chuva de Bíblia, em algum momento da história, a gente de uma hora para outra passou a acreditar em Cristo. Não. A tradição católica, a escritura e a tradição, essas 2 fontes de fé, governadas pelo magistério da igreja, essas 2 fontes de fé nos dão a certeza dessa doutrina deixada por Cristo. Diversos movimentos ao longo da história, inimigos dentro e fora da igreja, vão tentar sempre derrubar a igreja, destruir a igreja, descredibilizar a igreja, porque a igreja tem uma palavra de fé e uma palavra de moral, que reergue o homem, que salva o homem, que é resposta para os anseios mais profundos da alma humana. Mas, diante de todas as ciladas do inimigo contra a igreja, nós sabemos, o demônio com as suas artimanhas, a promessa de Jesus prevalece. No Evangelho de hoje, ele pergunta para os discípulos, quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Uns dizem que tu és João Batista que voltou, outros dizem que tu és Elias, algum dos profetas. E Jesus pergunta, e para vocês, quem sou eu? Aí Pedro responde, Pedro sempre, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Essa palavra de Pedro era a herança da tradição judaica, o anseio mais profundo, esperado das nações. Eles esperavam o Messias, Jesus, e Pedro diz, tu és o Cristo. A palavra Cristo, Christos, no grego é Messias, Messiá, no hebraico, Christos, a mesma palavra,
para dizer o ungido, aquele que tem a unção. Tu és o Cristo, é o Filho do Deus vivo. Todo mundo é filho de Deus. Não, só Jesus é filho de Deus. Nós somos adotados em Cristo, filhos adotivos, mas por natureza é só Ele. Ele é o unigênito do Pai, desde todos os séculos. Então Pedro toma aquela palavra e Jesus responde para Pedro: e eu te digo, tu és Pedro, rocha, Quefas, e sobre ti eu edificarei a minha igreja. Portanto, Pedro é esse ponto de unidade da igreja: unidade de culto, unidade de governo, unidade de doutrina. Qualquer lugar do mundo, mesmo culto, mesmo governo, mesma doutrina, sob a autoridade de Pedro, que tem esse rosto hoje de Leão 14, e que depois, quando Leão 14 morrer, outros daí por diante, até quando Deus quiser, mas sempre esse ponto de unidade: tu és Pedro, e sobre ti eu edificarei a minha igreja. Ele não falou as minhas igrejas, ele não falou cada um segue uma que quiser, a minha igreja. E dá autoridade a Pedro, a autoridade que a igreja tem de santificar através dos sacramentos. Não é autoridade de poder político, poder econômico, poder bélico, mas é poder espiritual. A igreja recebe de Cristo: tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que desligares na terra será desligado no céu. Ligar e desligar, autoridade dada a um homem. Mas o Papa é só um homem. Claro, não é um anjo. Pedro também era só um homem, e os papas todos ao longo da história, mas um homem escolhido, capacitado por Deus e investido dessa força do alto. Tu és o Filho de Deus vivo, e tu és Pedro, aquele diálogo fundante da igreja. A nossa igreja não nasceu num cartório, a igreja nasceu desse diálogo, que Jesus com Pedro dá a ele a autoridade. Tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que desligares será desligado. Por isso, quando o Papa canoniza uma pessoa e diz é santo, é santa, coloca nos altares, a igreja tem esse poder de ligar. E quando ela também excomunga uma pessoa dizendo anátema sit, não tem comunhão, a igreja tem esse poder: ligar e desligar. Os críticos da igreja gastam rios de dinheiro, notas contra a igreja, publicações, tentam descredibilizar a igreja a todo instante, às vezes por culpa nossa mesmo, leigos ou padres, de erros nossos. Mas a igreja é Cristo, ela é santa, porque ela é o corpo de Cristo na terra. E na beleza dessa palavra de Pedro hoje, de Jesus a Pedro, eu te darei as chaves do reino dos céus. Por isso a igreja, o Papa, os bispos em comunhão com ele, os sacerdotes, nos sacramentos, Eucaristia, na confissão, nos outros sacramentos todos, a igreja tem esse poder de santificar, de trazer para nós a graça santificante, a graça de Deus, de recuperar a graça santificante quando perdemos pelo pecado e nos confessamos, e recebemos a unção dos enfermos, e recebemos os outros sacramentos. É muito importante que você, católico, tenha presente isso. Porque, repito, às vezes com a má formação que recebemos na catequese, ou uma catequese superficial, qualquer outra coisa mais colorida e bem formatada atrai os nossos olhos, e a gente esquece o Evangelho. Quantos católicos são levados assim? Graças a Deus, hoje, com a comunicação mais clara, e os meios de comunicações virtuais ou físicos, a comunicação tem chegado mais, muitas pessoas têm retornado à igreja. Só para vocês terem uma ideia, na nossa paróquia esse ano, 130 crismandos, 80%, 70% pelo menos, posso dizer com certeza, vêm de outras religiões. Pessoas que começam, descobrir o catolicismo. Que doutrina linda, que história é essa? Que fé bonita é essa? Que eu não conhecia. Que liturgia é essa? E por diante. Então a beleza de viver a experiência dessa fé com convicção, com autenticidade, com verdade, e em busca da verdade sempre. Bom, das 4 leituras, não queria comentá-las, são leituras já bem conhecidas, mas passo rapidamente. A primeira dos Atos dos Apóstolos, Pedro está na prisão, e repito, a autoridade, quando esse texto é escrito, dos Atos, mais ou menos pela década de 70,
Esse texto é escrito para a autoridade de Pedro já estava solidificada na comunidade. O texto diz: enquanto Pedro era mantido na prisão, a igreja rezava continuamente a Deus por ele. A menção que Lucas faz a Pedro é para destacar a autoridade. A igreja reza pelo Papa. A igreja sustenta esse nosso irmão que tem o poder das chaves. O Papa não é um superior, não, ele é nosso irmão. Como Santo Agostinho disse: diante de vós sou bispo, mas convosco sou cristão. Então ele é um irmão nosso, que Deus deu ele essa missão difícil, árdua, mas ao mesmo tempo maravilhosa, de nos governar na fé. Então, quando Pedro era mantido na prisão, a igreja inteira rezava a Deus por ele. Você reza pelo Papa? Pensa nisso hoje, no seu compromisso católico. Rezar todos os dias pelo Papa, rezar pela igreja. Bom, as prisões lá, nesse contexto, prisões tanto no mundo romano como no mundo judaico, eram feitas em cavernas, com grades, às vezes na frente, não tinha um prédio, um sistema prisional como o nosso, e a pessoa, às vezes, ela era amarrada, presa com correntes nas mãos ou nos pés. Se colocava água, alimento ali, mas ficava preso no fundo daquela caverna, um pouco de luz do dia que chegava lá, e pronto. Pedro estava nesse contexto. E o que acontece? Deus milagrosamente envia um anjo para libertá-lo daquelas correntes. Aqui, irmãos, a beleza dessa palavra, o anjo levanta-te depressa, as correntes caíram das mãos. O anjo disse: coloca o cinto e calça tuas sandálias. Colocar o cinto, porque com a túnica grande, barrado no chão, tinha que amarrar na cintura para poder andar, Coloca o cinto e calça as sandálias e vem comigo. Pedro acompanhou, não sabia que era a realidade que estava acontecendo, ele achou que ele estivesse tendo uma visão, e o portão se abriu, eles saíram. Quando eles vão caminhando pela rua, Pedro se dá conta que ele está sozinho ali, e era o anjo do Senhor que tinha dado a ele aquela graça de libertação. Os anjos de Deus agem assim, milagrosamente. É por isso que na nossa palavra não pode ter esse discurso pagão assim de sorte, do acaso, por acaso, que sorte que eu dei. Para nós não é assim. Para nós Deus colocou os seus anjos a nos governar, a nos dirigir, a nos proteger, a regir a nossa vida. Os anjos de Deus, esses seres espirituais que nos dão livramentos, que abrem ou fecham portas na nossa vida. Seja amigo do seu anjo da guarda, converse com ele, ele é um ser pessoal. Aqui na palavra do Salmo também o salmista dizia: o anjo do Senhor vem acampar ao redor dos que o temem e os salvam. Que palavra linda, extraordinária saber disso, que cada um de nós tem esse anjo, esse ser espiritual colocado por Deus a caminhar conosco nessa vida. A segunda leitura, Paulo está escrevendo o testamento dele. Ele está escrevendo para Timóteo. Timóteo era um discípulo de Paulo, companheiro das missões, a quem carinhosamente ele chama meu filho espiritual. Não era filho biológico, Paulo não teve filhos, Paulo era celibatário. Ele fala isso lá na carta aos Coríntios, naquele capítulo 7. Mas então o filho espiritual dele, Timóteo, um discípulo, ele escreve para Timóteo essa carta. Ele está preso, e ele sabe que mais dia ou menos dia ele também vai derramar o sangue. Quanto a mim, eu já estou pronto para ser derramado em sacrifício. Aproxima-se o momento da minha chegada. E o que Paulo, ele viu que Tiago foi decapitado, os outros morrendo nas arenas. Paulo está em Roma, ele sabe que vai morrer. E aí ele diz assim: combati o bom combate, completei a corrida, guardei a fé. Essa palavra de Paulo, irmãos, é uma palavra que cada um de nós tem que trazer como objetivo da vida. Em que sentido? Não sabemos a hora que vai ser a nossa morte. Ninguém sabe. Mas que a gente tenha a certeza de ter combatido o bom combate, de ter completado a corrida e guardado a fé. Ou seja, pela fé fazer bem todas as coisas. Pela fé viver bem todas as coisas. Ter essa consciência clara, dizer: eu completei a corrida e guardei a fé. A luz de Deus me veio, iluminou meu caminho, eu combati o bom combate. Eu não levei a vida de qualquer maneira. Eu não fui empurrando as coisas assim, vamos ver no que vai dar. Eu assumi a vida, as rédeas da vida, um protagonismo da minha história diante de Deus. Assim, cada um de nós.
possa dizer isso um dia. Eu combati o bom combate, eu completei a corrida, eu guardei a fé. A minha vida não foi de fuga, não foi de abandono. A minha vida não foi em cima do muro para onde eu vou, não. A luz da fé iluminou meu caminho. Errei, falhei, caí sim, mas retomei o caminho. Esse Paulo que está falando um dia, ele foi Saulo. Aí mandava matar, isso mesmo. Tem vários textos da Escritura que mostram isso. Mas agora não, ele é o grande Paulo. Porque a luz da fé iluminou seu caminho. Combati o bom combate, completei a corrida, guardei a fé. Então, queridos irmãos, já comentei das leituras do Evangelho também, das correntes, das chaves, perdão. Vamos pedir a Deus essa graça hoje, ao professar esse credo que agora vamos rezar, que Deus renove em nós o amor por esse credo, por essa fé, pela igreja, e tirar da nossa cabeça essa ideia maluca, que foi incutida não sei que hora da vida, de que a igreja é uma instituição lá longe, e eu só aqui de fora. Não, a igreja sou eu e é você. Nós somos membros de um só corpo. Na hierarquia da igreja, nas participações dos ministérios, tudo isso compõe um corpo, que é o corpo de Cristo. É assim que aprendemos com as Escrituras Sagradas. Respeitamos as outras religiões, todos abençoamos a vida de todos, mas temos uma certeza, uma responsabilidade nos foi dada. E aqui muito é dado, muito será pedido. Deus vai pedir mais de nós, vai. Mas por isso podemos usufruir de um arsenal espiritual maravilhoso. E eu e você, nós só não vamos chegar no céu se a gente não quiser, porque Deus já deu todas as condições para isso, para a gente ganhar um dia o céu. E ser santo, e viver santamente já nessa vida, da melhor maneira possível, agradando a Deus em tudo aquilo que fizermos. Que Nossa Senhora e São José nos ajudem hoje, especialmente São Pedro e São Paulo, intercedam por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Peguei o seu folheto.